semana passada a gente então celebrava Todos os Santos e a gente com isso reafirmava o nosso propósito de fazer da nossa vida uma vida santa. E nesse fim de semana então o chamado é a perseverança e a vigilância. Estar vigilante não significa ficar ali paradinho, olhando e esperando, mas significa estar sempre pronto, como se Jesus pudesse bater na nossa porta a qualquer momento. E ele pode. Na parábola desse fim de semana, as virgens são os cristãos, né? Todos nós, os cristãos, a igreja, que deve ser como virgem, pura de coração. E, claro, o noivo é Jesus. Às vezes a gente pensa que a gente pode viver a nossa vida sem Deus e sem a igreja. É isso que o mundo nos ensina. A gente ouve tantas vezes que a gente pode ficar pensando, mas será que não é mesmo? Uma pessoa que vive assim vai iluminar? Até que um pouco vai, porque nós somos criados, essa pessoa foi criada à imagem e semelhança de Deus. E é verdade que existem algumas virtudes humanas que podem fazer até algum ateu, né, uma pessoa mais ou menos boa. Mas não é possível viver disso a vida toda, porque isso se torna sem sentido. E Jesus, que nos ama, avisa isso com frequência, como avisa também nesse evangelho, dessa liturgia, desse fim de semana. Quem ficar de fora não vai entrar. Jesus é Deus, né? Isso é importante. Aqui está o passo da fé. Jesus é Deus. E o resto é consequência. Então esse Deus constituiu uma igreja, a igreja sob Pedro. Fez isso para que a igreja siga o caminho dela e eu o meu? Não, mas é claro que não teria o menor sentido. Então, criou a igreja para que eu vá à igreja. Constituiu a igreja como o seu corpo, para que a igreja ensine uma coisa e eu diga que eu prefiro acreditar em mim mesmo ou sei lá em quem? Também não. Eu posso acreditar na igreja, viver o que a igreja nos manda. Instituiu a Eucaristia para que eu fique, para que a Eucaristia fique lá e eu viva a minha vida longe dela? Claro que não. Instituiu para que eu adore, comungue, alimente minha alma. Fez a confissão, o matrimônio, enfim, tudo isso para nós, para que a gente tenha condições de iluminarmos, de termos a nossa luz acesa. Por isso os sacramentos, a fé, a vida interior, a oração, a palavra de Deus, as obras é que são amores, a humildade, tudo isso, aí está o óleo da nossa vida, o óleo, a verdadeira sabedoria. E sem esse óleo a nossa lâmpada vai se apagar. E então a gente não vai poder entrar. O nosso padroeiro, Vianney, contava uma vez um diálogo falando um pouco sobre a humildade. E faz parte desse óleo. Um diálogo de São Macário com o diabo. Diz o diálogo. O diabo apareceu-lhe um dia, armado de um chicote, como se fosse bater-lhe, e disse-lhe: tudo o que você faz eu também faço. Você jejua, eu nunca como. Você vigia, eu nunca durmo. Só há uma coisa que você faz que eu não posso fazer. O que é? Pergunta São Macário. Humilhar-me. E é por isso, gente, que a humildade é a primeira das virtudes. No céu estão os humildes e no inferno não encontraremos humildade. São João Crisóstomo, ele lembra da importância da gente viver a fé por completo, lutar para imitar Jesus em todas as áreas da nossa vida. E ele lembra que, apesar de ser uma bela virtude da virgindade, 5 dessas mulheres não chegaram no céu, porque faltou para elas o resto. É claro que a santidade é um caminho, é um processo, e ser santo não é ser 100% virtuoso, sem defeito, o tempo inteiro, não cometer nunca nenhum erro, nunca dizer nada errado, nunca na hora errada, nunca cometer algum pecado ou imperfeição. Não é tanto isso. Só Deus consegue ser assim. E claro, Nossa Senhora. Jesus sabe disso e tem paciência com a gente. E por isso que ele mostra nesse exemplo que as 10 virgens vacilaram, acabaram cochilando. Até as 5 previdentes dormiram. Não foram perfeitas, mas elas não deixaram no fim de iluminar, porque elas tinham com elas o óleo. Jesus sabe que a gente não vai conseguir sempre fazer o bem que a gente quer, ser os santos que a gente deseja, e por isso a gente precisa perseverar. E percebe ainda uma coisa,
As outras virgens, elas não são más, elas não desejam o mal para o outro ou coisa parecida, mas falta para elas ainda o essencial, o amor. O noivo chegou à meia-noite, porque é uma hora não prevista. Jesus um dia vai vir pela segunda vez, mas Jesus também já vem várias vezes no nosso dia. Se a gente tiver com os olhos bem abertos, a gente vai saber ver Ele, seja num pobre, num amigo, numa frase na rua, numa série, numa música, numa jaculatória, numa pequena oração, no terço, na adoração e aí na missa. As virgens previdentes, elas não duvidaram, não dividiram o óleo, não porque Jesus está ensinando, tá bom, a gente pode ser egoísta às vezes, não. A gente sempre deve ser generoso, mas porque a salvação é uma decisão, é uma luta pessoal. Eu posso e devo ajudar o outro a encontrar o seu caminho. Mas só ele pode fazer a caminhada dele, com as pernas dele, e abrir a porta, né? Chegar um dia na porta do céu. Por isso hoje vale a pena, nesse fim de semana, pedir a ajuda de Deus para recuperar algum óleo que se perdeu no caminho. Talvez o óleo da oração, mais frequente, mais concentrada. Talvez o óleo de meditar o Evangelho, se confessar, ir à missa. Bem, cada um sabe que óleo está faltando. E Deus quer dar esse óleo. Ele tem sonhos altos para cada um de nós. Sonhar os sonhos de Deus enche de óleo nossas lâmpadas e nos faz chegar até o céu. E olha, se das 10 virgens dormiram, teve uma virgem que não dormiu nunca, a Virgem Maria, a nossa mãe. Por isso, peçamos a ela sempre que nunca nos falte o óleo, nunca falte em nós o óleo da fé, da esperança, da caridade. Ela também quer nos ajudar. Ela há de nos ajudar e Deus nos abençoar. Salve.